Boas bandidos, otimização do Windows é o tema de hoje e eu fiz algumas experiências aproveitando o Windows 21H1 que já saiu, driver atual da Nvidia. Eu utilizei o meu PC secundário que tem o Ryzen 1700 com overclock 32 GB de RAM a 3000 e uma 1660, uma GTX, e portanto comparei o Windows como ele vem de origem, alterando apenas os settings que eu altero que têm a ver com personalização, nada de otimizações. Instalo o que quero instalar, desinstalo o que não uso, aquilo que o sistema deixa desinstalar, nada mais para além disso, e a única coisa que eu altero por definição é o arranque rápido, ok? De resto não alterei nada no sistema operativo. Portanto, fiz alguns benchmarks só para ver se encontrava alguma diferença com algumas otimizações que eu vou fazer, que é algo subjetivo. O que é uma otimização? Quando tu vês alguém dizer otimizar o Windows, é retirar funcionalidade do Windows. Algumas coisas o sistema operativo deixa-te escolher. Queres isto ligado, não queres isto ligado, queres desinstalar esta aplicação, ok? Isso é algo que tu podes fazer e à partida tem que funcionar bem. Mas depois existe aquela otimização que é fazer aquilo que o sistema operativo não quer que tu faças, que é começar a remover funcionalidades utilizando outros métodos ou às vezes outras ferramentas. E ao retirar a funcionalidade, portanto, não é o resultado milagroso. Mesmo que tu ganhes desempenho, significa que ganhaste desempenho, mas estás a perder funcionalidade. Cabe a ti perceber se essa funcionalidade é importante. E existe um possível problema que é, dependendo do quão longe tu vais, pode ou não trazer problemas de estabilidade e bom funcionamento do sistema operativo, conforme tu instalas novos programas e esses programas são atualizados. Às vezes um programa que vais instalar não funciona porque tudo funcionava bem, mas aquele programa precisa de uma funcionalidade que tu removeste, e às vezes a pessoa otimiza o Windows e algum programa não funciona bem e a pessoa não sabe se é do programa, se é alguma das 135 otimizações que fez para trás, e agora boa sorte em encontrar o problema. E convém frisar que dependendo das otimizações podes ou não comprometer a segurança do sistema também. O primeiro teste com o sistema de origem no Cinebench tive 9.574 pontos. No Vela Benchmark 2.917 e no Superposition 3.055. Este é o ponto de partida. O que é que eu fiz a seguir? Peguei na driver da Nvidia. A driver da Nvidia inclusivamente estava instalada com tudo, default, inclusivamente o GeForce Experience. O que eu fiz a seguir foi instalar a driver da Nvidia utilizando o NVClean Install, que para além de remover o GeForce Experience, já foi a altura onde a Nvidia te obrigava a instalar o GeForce Experience, quer tu quisesses ou não, e já houve drivers onde isso fez diferença em termos de desempenho, já houve drivers onde quase não fez diferença nenhuma. Bom, vamos ver com o 21H1 o Windows e a driver atual, que resultados eu obtive. No Cinebench passamos 9.574 para 9.638. É uma diferença. Cada benchmark eu corri 3 vezes e apontei o melhor resultado dos 3. Em termos percentuais, se calhar é pouco, mas se calhar com um processador mais fraco é subjetivo, ok? Mas o resultado foi este. Depois, no Valley Benchmark, passamos de 2.917 para 2.933, utilizando esse método de instalação da driver. No Superposition, que tínhamos 3.055, passamos para 3.035. Tentei 3 vezes o benchmark, como todos, e o melhor resultado que tive depois de otimizar a driver da Nvidia, por assim dizer, foi pior do que deixar estar quieto. Portanto, parece-me a mim que em termos de desempenho gráfico aqui, se já fez diferença, atualmente com esta driver e este Windows, não. Agora, a diferença no Cinebench pode ter a ver com o facto de realmente tu ao instalares a driver da Nvidia assim, quando instalas normalmente ele tem uma porrada de serviços da Nvidia, acho que 9 ou 10 serviços que estão constantemente a correr no background, e quando instalas a driver da Nvidia desta forma, estão apenas 2 serviços da Nvidia. Isso vai ter um impacto ainda que minúsculo, mas é normal que se note mais no CPU. Portanto, cabe a ti decidir se vale a pena ou não. Depois o que eu fiz foi utilizar algumas ferramentas para otimização do Windows, e é aqui que entra a parte de tem cuidado com o que estás a fazer. Eu não estou a dizer que recomendo fazer isto, mas caso queiras fazer, eu utilizei o Windows 10 Deep Bloater e marquei a opção de Remove All Bloatware. Essa opção, à data de hoje, ele vai-te remover muita coisa que
o Windows não te deixa remover por pré-definição, ele vai forçar a remoção de algumas coisas e desativar algumas funcionalidades. E depois utilizei o Setup 10, que é uma aplicação que vai fazer algumas alterações no serviço e acho que no registro também. Normalmente o pessoal utiliza isto para aumentar a privacidade no sistema operativo. Se realmente funciona ou não, não perguntem a mim, mas o que é certo é que remove algumas coisas que estariam a trabalhar no sistema operativo que deixam de estar. Utilizei essas duas ferramentas juntamente com isto da NVIDIA. Eu sei que é possível ir muito mais além. E portanto, em termos de CPU, com o Cinebench, de origem tínhamos 9574, alterando apenas a driver da NVIDIA temos 9638 e depois de correr isto tudo temos 9555. Portanto, parece-me que a grande diferença foi alterar aqueles settings da NVIDIA. A grande diferença com muitas aspas, a diferença é praticamente nenhuma. Mas, efetivamente, entre 9574 e 9655 há uma diferença. Agora, foi todo o processo para chegar aqui. Não sei, diz-me tu se vale a pena. Os resultados que eu consegui foram estes. No Valley Benchmark tínhamos 2917, que passou para 2933, alterando apenas a driver da NVIDIA, e que passou para 2930. Posso concluir que não fez diferença nenhuma aqui. No Superposition, tínhamos inicialmente 3055, que passou para 3035, depois de otimizar isso no Windows, passou para 3034. Portanto, eu acho que estava a piorar, ok? Agora, se vir aqui no resultado, a temperatura máxima foi 66 graus na gráfica e no teste anterior tinha sido 65 e no primeiro teste tinha sido 64 graus em termos de temperatura. Portanto, esta diferença de desempenho leva mais a crer que tem a ver com diferenças de temperatura que entre o primeiro teste e o último mudou 2 graus na GPU, e como estamos a lidar com frequências dinâmicas em relação ao clock, acho que a diferença se pode resumir mais a uma mini variação na temperatura que se traduziu num clock um bocadinho mais alto naquele momento. A minha conclusão é que em termos de desempenho da placa gráfica não fez diferença nenhuma. Portanto, as únicas diferenças que encontramos foi em termos de CPU, que uma diferença que possa ser, por acaso eu não calculei, mas que seja de 2% de diferença com o CPU a trabalhar a 100%. Eu sei o que é que estão a pensar num processador muito fraco, por exemplo um quad-core de terceira geração, um i5 de terceira geração, Intel 4/4, se calhar esta diferença não vai ser 2%, vai ser 6 ou 7% e pode já assim fazer diferença. É normal que em todos os hardwares o resultado seja diferente. Ainda assim, mesmo que isso seja uma diferença, a única coisa que eu vi aqui que pode, no máximo, valer a pena é a driver da NVIDIA. Nesse caso de um CPU fraco, pode-se traduzir em alguma coisa, aquela redução drástica do serviço. Em termos do Windows, pelo menos com este método, eu vejo como uma boa notícia. Em termos de desempenho, podes querer alterar o Windows por questões de privacidade, aí é algo pessoal, mas em termos de desempenho o Windows eu acho que está muito bom. Porque apesar de alterarmos aquilo tudo, não houve diferença nenhuma que fosse palpável. Tudo aquilo que foi alterado no Windows teve menos impacto, que foi praticamente nenhum, do que só a driver da NVIDIA. A questão é, como a otimização do Windows é algo que vai desde o 8 ao 80, tu podes remover 2 programas do arranque do Windows e podes desativar 60% das funcionalidades do Windows. E isso, quanto mais tu desativas, é normal que mais impacto tenha no desempenho, mas chega um ponto onde o Windows pode deixar de funcionar. O que eu mostrei pode deixar de funcionar algumas coisas que tu queres, não é? O que eu mostrei aqui é o meio termo, considero eu, entre tornar o Windows num vegetal e deixá-lo estar como está. O que eu mostrei aqui parece-me ser meio termo, e este meio termo, que eu não acho que devas fazer sem saber o que estás a fazer, já envolve algum risco de alguma coisa não funcionar bem. Este meio termo à data de hoje, com o Windows 2, com o hardware que eu testei, eu acho que não vale a pena. Ou vais ao extremo e aceitas as consequências, que é algumas coisas realmente não funcionarem bem e perderes segurança inclusivamente, ou mais vale estar quieto, ok?
no geral, eu acho que mais vale estar quieto. Outra coisa que importa frisar é que estes testes que eu fiz, eu sinto-me seguro para dizer que se a diferença é nenhuma ou muito pequena num benchmark sintético, quer dizer que não vai ser perceptível num jogo, mas isso não inclui latências. Há pessoas que fazem otimizações do Windows não com o objetivo de ganhar FPS, mas melhorar as latências. Aí vem a malta do competitivo, não é? É um terreno que eu não entro, divirtam-se, mas quero ser justo e frisar aqui que aumentar FPS não significa obrigatoriamente melhorar ou não melhorar latências. São coisas que podem ser diferentes e são diferentes. Tu podes ter exatamente o mesmo desempenho em termos de FPS e o sistema estar mais responsivo e teres melhores latências, ok? Para o comum dos mortais que só quer jogar o seu jogo da forma que o hardware lhe permite, em termos do Windows está quieto, melhor desempenho infelizmente vem com comprar hardware mais forte ou reduzir as opções, não é? Gráficas do jogo, quando um limite é a placa gráfica. Portanto, fica quietinho, não mexas, o que funciona deixa estar quieto. Acho que é a melhor dica que eu posso dar. Bandidos, links na descrição para a live stream. Quando comprares na Global Data, utiliza o código de desconto RATO, please. A malta agradece. Adiós.